Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mikhail Tal era conhecido como o Mago de Riga, um jogador da Letônia que desde pequeno, desde muito jovem começou a encantar as pessoas com seu estilo de sacrificar peças, de criar confusão, e até então era só divertido, até que ele realmente começou a desbancar os russos, a hegemonia do xadrez mundial, e até mesmo se tornou campeão do mundo derrotando Botvinnik, o mestre de Garry Kasparov, Karpov, Korchnoi, Kramnik, os Kas, né? Os Kas do xadrez. Korchnoi não tenho certeza. Kasparov, Karpov e Kramnik. Então, um cara e tanto, né? Mikhail Tal. E ele vai jogar aqui contra o Andres Wurema. Uma partida cheia de fogos de artifício e beleza. Vamos dar uma olhada. Mas antes de começar o vídeo, eu quero compartilhar uma reflexão especial com vocês. Talvez você ainda não tenha despertado para isso, mas você já parou para pensar o impacto que a inteligência artificial, em simbiose com você, pode ter no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua criatividade? Pois é, a inteligência artificial chegou para mudar o rumo das coisas, assim como quando surgiu a internet e tudo mais. É uma revolução. E a Adapta.org, ao perceber essa mudança no mundo, ela criou cursos práticos que podem ajudar você a como você empregar inteligência artificial no seu dia a dia. E o mais legal, a Adapta.org tem um curso, inclusive ministrado por um brasileiro que trabalha na OpenAI. Vocês sabiam que tem um brasileiro lá? Olha, dizem que é mais difícil entrar na OpenAI do que na NASA. E eles estão fazendo uma condição incrível. Você assinando os cursos da Adapta, você ganha acesso ao GPT-4, que é infinitamente melhor do que o GPT-3,5. É como comparar o cérebro de um ratinho com o cérebro de um ser humano, tá? E você ganha acesso ao GPT-4, ou seja, se você já está pagando o GPT-4, você pode parar de pagar e através dos cursos da Adapta você vai ter acesso ao GPT-4 e além de acesso a todos os cursos de como utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível. É uma ciência por trás disso. E tudo o que você precisa fazer para ter acesso a tudo isso é conferir o link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E se você ficou curioso como é que as pessoas estão, o que elas estão achando da Adapta.org, dá uma olhadinha também no Instagram deles. Eu mesmo estava pagando o GPT-4 e já parei e já assinei aqui a Adapta e tenho acesso, portanto, a todos esses cursos. Parece uma Netflix, mas é com conteúdos aqui altamente especializados em uso de inteligência artificial, fora as ferramentas que a gente tem acesso aqui deles, tá? E eu posso dizer que essa foi uma das melhores decisões que eu tomei recentemente em relação ao uso de inteligência artificial. Eu tô usando todos os dias o conteúdo da Adapta. Então não perde essa chance, né? O link tá aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Aproveita e já entra para Adapta você também. Muito bem, vamos ao vídeo, vamos lá. Essa partida é surreal. Mikhail Tal tem as peças brancas contra o Andres Wurema. A partida que aconteceu em 1971. URS é o que, hein? União Soviética. Eu já tinha visto como USSR, USSR, né? Enfim, na União Soviética, Mikhail Tal abre aqui com o peão do rei E4. Temos aqui Siciliana, que é uma das defesas mais ardidas que as brancas podem enfrentar. Cavalo em F3, E6, a variante francesa, esse é o nome que recebe. Esse lance já controla essa casa central. Mikhail Tal segue com D4, atacando o centro. Temos a captura do peão, o cavalo recupera e agora cavalo C6. Um lance que desenvolve uma peça e também já coloca a luta no centro. O Mikhail Tal segue o desenvolvimento. Dama C7 foi jogado, um lance perigoso. Essa abertura aqui das negras é bem perigosa. Mikhail Tal já faz a proteção do cavalo e aqui A6. O Wurema garante aqui que a dama não vai ser atacada por nenhum dos cavalos. Mikhail Tal segue com o lance bispo D3, um lance de desenvolvimento, preparou para colocar o rei em segurança, fazer o roque e aqui cavalinho F6 foi jogado. Roque, coloca o rei em segurança, bispo vem para casa de D6, esse tema aqui a gente já fica querendo, né? Se não tivesse o bispo aqui, não sei, ia querer sacrificar aqui alguns dos cavalos, a gente já começa a procurar essas coisas nas partidas do Mikhail Tal, né? O Mikhail Tal dizia que ele levava o adversário dele para uma floresta escura, aonde 2 mais 2 é igual a 5 e só uma pessoa pode sair de lá.
A frase famosa do Mikhail Tal, tamanha confusão que ele criava aqui no tabuleiro. Será que ele vai criar uma floresta escura aqui? 2 mais 2 igual a 5? Vamos ver então. Mikhail Tal nessa posição segue com o lance rei H1, uma provocação enorme. A dama e o bispo estão fazendo pressão em H2 e o Mikhail Tal joga rei H1 falando venha, venha. E o Andrés Vurima não captura o peão, segue com esse lance H5 que é bem agressivo, tá muito condizente com esse ataque aqui na ala do rei. E no entanto ele poderia capturar e ele teria que sacrificar esse bispo por 3 peões. Por exemplo, depois de G3, ele teria que capturar esse peão. O bispo ficou preso e aqui a gente teria uma posição onde as pretas sacrificariam uma peça por 3 peões. Foi isso que o Mikhail Tal convidou o Vurema para jogar. Aqui ele poderia seguir das mais diversas maneiras. Uma possibilidade seria a torre em F3, seguido de rei G2. E apesar desse ataque parecer forte, o Mikhail Tal tem recursos aqui para defender a posição, né? Então, aqui poderia seguir de diversas maneiras, mas a gente teria um jogo interessante, onde as pretas tentariam demonstrar o seu ponto de que valeu a pena sacrificar a peça por 3 peões. O Vurema não achou tão interessante assim jogar contra o Tal, preferiu manter as suas peças no jogo e seguindo com o ataque H5. Mikhail Tal falou, bom, agora já ficou perigoso, porque esse ataque aqui em H2... com a combinação desses peões avançando e torre chegando, pode ser bastante perigoso. Por isso seguiu com F4, simplesmente bloqueando aqui o ataque. O peão bem defendido. Cavalo G4 persegue o bispo, ameaçou ganhar um monte de material. Mikhail Tal não permite. O cavalo arranca fora o bispo do jogo. A dama recupera e dama B6. E agora o Vurema colocou realmente uma abertura muito boa. Ele tem o par de bispos. O Mikhail Tal já não tem mais o par de bispos. A dama tá atacando o peão de B2, tá fazendo uma pressão em D4. Mikhail Tal tem que tomar cuidado. Cavalo de C em E2 foi jogado, protegendo o cavalo, mas oferecendo o peão de B2, que o Vurema não captura. Tudo que o Mikhail Tal tá oferecendo aqui, ele por enquanto tá recusando e seguiu aqui com o lance E5. Será que era possível tomar aqui em B2? Bom, era, né? Iria para uma partida bem confusa, mas não é um erro capturar nesse caso. Claro que as brancas podem ganhar a iniciativa. Por exemplo, depois da troca dos cavalos, poderia começar a perseguir aqui a dama, né? Sacrificando ainda um outro peão para, de fato, aqui a dama corre o risco de ficar presa. Por isso, dama em A3 seria aqui o recomendável, tentando escapar com a dama. E aqui, olha só, o que acontece? O Mikhail Tal ganha um tempo atacando o bispo, ganha a casa de E4 para o cavalo para poder jogar no futuro. Primeiro teria que, né, atacar a dama, colocar o cavalo em E4, esse cavalo poderia ir lá para F6. Quer dizer, o Mikhail Tal ganha um belo de um ataque, né? Uma possibilidade seria essa seguinte continuação aqui, aonde de fato a torre perseguiria a dama e o cavalo vai querer rumar para lares avançados. É claro que aqui muita coisa pode acontecer, né? O rei aqui tá no centro, tá esquisito. A longo prazo, talvez a melhor condição aqui seja para as brancas, apesar do peão a menos. Por isso, um sacrifício de longo prazo aí bem interessante. E o Vurema não aceitou não. Segue aqui com o lance E5, atacando a estrutura aqui do Mikhail Tal, atacando o centro. Tal segue com confusão, era tudo que o Tal queria, jogar com confusão. Primeira coisa que o Mikhail Tal faz aqui, com o cavalo atacado, é sacrificar agora aqui o cavalo. Não é possível, dama G3, mentira isso. Mikhail Tal começa a fazer magia e levar o adversário para uma floresta escura. Aqui já tapou o sol, porque aqui já ninguém tá entendendo mais nada. O Vurema fala o quê? Cavalo dando sopa, coleta madeira, põe no bolso aqui esse cavalo de graça. Será que foi de graça? Mikhail Tal segue com dama por G7, atacando a torre, tudo bem? A torre contra proteção aqui em F8. Como continuar esse ataque? Bom, Mikhail Tal, o que ele tem de bom aqui é essa galerinha aqui. Vamos dar vazão a isso. E5 ataca o bispo volta para casa de E7. Mikhail Tal segue com F5, disparando com esse batalhão. Ele tá fazendo todo o ataque. Mikhail Tal foi um dos maiores atacantes da história do xadrez, a arte do ataque de Mikhail Tal, né? Ele sacrificou peça e olha o ataque que ele tá colocando. O Vurema já não sabe muito como defender, segue com o lance F6 tentando parar essa expansão e o Mikhail Tal segue com o lance cavalo F4. Agora, o que jogar contra a torre F7, Mikhail Tal? Porque agora ele vai ter que, enfim, qualquer cheque aqui em G8 ou H8 a torre volta, então ele não vai conseguir progredir com esse ataque. Mikhail Tal pega sua pipoca nesse momento, né? Reflete bastante, dá aquela andadinha pelo salão, volta e faz o seguinte: quer minha dama? Então pega.
peão por peão aqui. O Mikhail Tal já tem um cavalo a menos aqui, já sacrificou uma peça. Agora ele oferece a dama. E o Vurema não ousa capturar aqui a dama. Segue com o lance cavalo em E5. Mas talvez a melhor chance para ele fosse ter capturado a dama. Ainda assim ele ia se dar mal. Porque depois de torre por dama, Mikhail Tal seguiria com peão toma. Rei F7 seria um lance bastante natural, tentando evitar a promoção do peão. E aqui o Mikhail Tal teria esse lance que exclama tudo, atacando o bispo. E depois de bispo toma, cavalo por H5, protegendo o peão, atacando o bispo que está cravado várias vezes. Uma possível defesa seria cavalo em E7, segurando a casa de promoção do peão, já que o bispo aqui está atacado. E nessa posição, não torre por F6, mas o melhor lance seria continuar trazendo aqui essa possibilidade de sacrificar no cavalo e promover, uma vez que esse bispo está preso e a torre não consegue defender a fileira do fundo. Essa seria a continuação do Mikhail Tal, uma combinação surreal. Para proteger isso, o cavalo deveria ocupar a casa de promoção, mas o Mikhail Tal poderia continuar perseguindo esse cavalo com o lance bispo H7 e depois de cavalo H6 tentando escapar do ataque e mantendo a defesa da casa de promoção. Aqui sim o Mikhail Tal teria uma bela de uma combinação. Cavalo por bispo, as pretas teriam que devolver material, mas aqui o Mikhail Tal primeiro iria promover aqui para a dama e depois de cavalo toma, bispo toma, tentando desviar o rei da defesa da dama, mas o rei continuaria protegendo a dama, Mikhail Tal recuperaria sua dama e teria um peão a mais. Meus amigos, é uma combinação extremamente vencedora, porque não se trata apenas de um peão a mais, mas sim um final vencedor. O bispo numa ótima diagonal e dois peões passados e conectados que vão ganhar essa partida. Os computadores já dão essa vantagem como realmente vencedora. Uma combinação surreal do Mikhail Tal quando ele faz esse lance E por F6 que ele preparou aqui contra o adversário, que ele pensou aqui contra o adversário. Vurema segue com o lance cavalo em E5. Eu não sei se ele calculou tudo isso, o Vurema ou não, mas ele falou, cara, se ele deixou a dama aqui, é melhor eu não pegar, né? E o Mikhail Tal devia estar com um sorrisinho no rosto lá, comendo a sua pipoquinha, né? E tudo mais. Bom, a partida seguiu com o lance cavalo em E5 e agora Mikhail Tal segue com... Mikhail Tal era um artista, né? Era um artista. Aqui ele tem a vitória fácil já. Por exemplo, um lance como dama em H8 aqui já deve vencer. Aqui a partida, a torre vem, tá caindo o peão de H5, um forte ataque tá chegando, e se cobrisse aqui de bispo, por exemplo, tentando salvar o bispo que tá atacado, poderia simplesmente seguir com torre de A em 1, cravando o cavalo, mantendo a possibilidade de jogar com bispo C4 com o cavalo cravado, que seria arrematador, seria uma sequência aqui vencedora com certeza, não tem como escapar aqui depois de várias trocas, né? A gente teria já uma posição completamente vencedora aqui para as brancas, né? Um ataque muito forte, material a mais e as pretas completamente restritas. Mikhail Tal poderia, nesse momento, então, jogar o lance dama em H8 e ir para uma vitória direta, uma vitória crua, uma vitória sem graça para Mikhail Tal. Por isso, Mikhail Tal segue com o lance bispo C4, ele quer sacrificar mais. O Vurema fala, beleza, passa essa madeira para cá. E agora o Mikhail Tal tem duas peças a menos, dois bispos a menos e uma dama sendo atacada. Mikhail Tal segue com dama G8, dando cheque, permitindo a volta do bispo. O Vurema salva aqui o bispo e o Tal segue com cavalo por H5. Mikhail Tal tem duas peças a menos e segue com cavalo por H5. Agora olhem a posição. Isso aqui ainda não jogou. Mikhail Tal tem uma visão, né? Uma visão de jogo inacreditável. A torre está sem mobilidade. Aqui existe um corredor de ataque. O cavalo está se juntando ao ataque. Como parar isso? É muito difícil. Vurema segue com o melhor lance da posição, cavalo D6. Esse lance dá suporte para a casa de F7. Mikhail Tal segue dando cheque. O rei sai e agora o cavalo garantiu a defesa da torre. E o Mikhail Tal segue com mais um lance surreal. Só tem um lance bom nessa posição. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance aqui do Mikhail Tal, somente esse lance é bom. Todos os outros são ruins. Vale a pena. E eu vou dar um tempinho para você. E eu espero que você tenha encontrado aqui torre E7, meus amigos. Que é isso? O Mikhail Tal agora segue com um ataque total aqui. E o ponto todo é que as pretas não podem jogar a torre por E7, que seria muito bom trocar a peça. Mas depois de peão toma...
tá caindo o bispo com promoção pra dama. E se o rei quiser evitar isso e tomar o peão, tá vindo checkmate aqui em 13 lances. Quem enxergou mate em 13 aí? Vai ganhar uma pizza de salsicha! Se você enxergou mate em 13, aqui rei F7, dama F6, cheque, por exemplo. O rei vai tentando escapar, cheque. E aqui é praticamente mate, né? É mate em 13 aqui porque teria que começar a entregar um monte de material aqui. E aí nem precisa continuar a análise, a gente já vê que é uma posição completamente vencedora aqui para as brancas, né? Por isso, meus amigos, torre E7 exclama, o Vurima segue com o lance dama B5, o melhor lance da posição, temos que dar créditos ao Vurima que encontrou aqui essa saída. E agora o Mikhail Tal segue com torre de F em E1, trazendo aqui, ó, cuidado com esses lances sorrateiros, né? Torre de F em 1 coloca a torre em segurança. Dama D5 foi jogado, um lance que faz todo o sentido do mundo, trazendo coesão para suas peças. No entanto, a posição é tão difícil que os computadores falam que apenas esse ou esse poderiam lutar ainda por algum empate, por alguma igualdade. Entre seres humanos é bem difícil de encontrar essas continuações. Dama D5 é bem natural. Mikhail Tal segue com cavalo em F4. Mikhail Tal continua com 2 peças a menos. Segue atacando. A dama atacada captura um peão. Ela fala, eu não sei mais o que fazer. Vou começar a coletar madeira. Vai que uma hora acabam as peças do Mikhail Tal. Dama por A2 foi jogado. E aqui então, Mikhail Tal vai para mais uma sequência alucinante. Com mais um sacrifício de peça. Cavalo em E6 com cheque. E esse lance simplesmente não pode ser recusado. Você tem que capturar, seja com o peão ou seja com a dama. Aqui o Vurima acaba capturando com a dama e devolvendo material, porque se ele tivesse capturado de peão, Mikhail Tal agora capturaria a torre, seguiria capturando o bispo com cheque, seguiria capturando o cavalo com cheque e no final das contas Mikhail Tal teria recuperado o material, estaria apenas com um bispo a menos. No entanto, esses peões fazem toda a diferença, principalmente esse. Porque depois de dama em E8, por exemplo, rei A7, a gente teria o lance F7 e já não tem mais como lutar nessa posição. Um lance esperto seria dama em A5, atacando aqui a torre, mas o Mikhail Tal poderia simplesmente retirar. E se mesmo que as pretas quisessem atacar aqui a dama de uma maneira descoberta, o Mikhail Tal poderia seguir sacrificando a dama, trazendo a dama de volta para o jogo e centralizando aqui a dama, e tem um jogo completamente ganho aqui. Mikhail Tal, que combinação é essa? Cavalo em E6 foi jogado pelo Mikhail Tal. O Vurima faz as contas aqui, fala é melhor tomar de dama e devolver material. Mikhail Tal segue com o peão toma, cai o peão de F6, mas depois de simplesmente torre F7, meus amigos, sacrificando mais uma peça, o Vurima não aguenta mais, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Isso aqui é uma partida que entrou para a história, né, do xadrez, uma pérola de Mikhail Tal, uma das melhores partidas do Mikhail Tal. E aqui abandonou porque não dá mais. Uma possível continuação seria cavalo por torre, mas esse lance aqui permitiria E7 com cheque. O bispo tá cravado, nada poderia fazer. E aqui o Mikhail Tal então ficaria com 2 damas mais uma torre contra essa galerinha, rei exposto. E além de tudo, essa torre não jogou e esse bispo não jogou a partida inteira e continuariam não conseguindo jogar, sabe-se por quantos mais lances, né? Uma partida espetacular do Mago de Riga. Ele mostra que ele pode sacrificar o que ele quiser mesmo, já que essas peças não estão jogando, ele tinha gordura para queimar, né? É uma coisa maravilhosa. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e ver a precisão aqui do Mago de Riga nessa partida. Ó, eu vou chutar aqui 3 lances brilhantes e 98% de precisão. Não, não foi 98 porque ele jogou o bispo C4, ele jogou igual um artista, né? O Stockfish vai penalizar, vai dar 92. Mas eu vou botar uns 3 lances brilhantes aí, o Stockfish vai dar 1, né? Então a avaliação do Rafael, 98% com 3 lances brilhantes e Stockfish 92 com 1 lance brilhante, vamos ver. Ah, quase, hein? Não, deu mais lance brilhante aqui pro Mago. 2 lances brilhantes e 91% quase de precisão aqui deu no nosso relatório. A gente vê no gráfico que realmente o Mago dominou a partida e no momento ele deu uma de artista, né? Permitiu ali um equilíbrio, mas é aquele equilíbrio que o cara não segura, né? E depois o Mikhail Tal estourou e venceu de novo. E aqui os lances brilhantes que a máquina classificou foram esses lances cavalo E6, simplesmente maravilhoso, e também a finalização com o lance torre F7.
Bem, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida do Mikael Tal e do vídeo. Não deixem de conferir ali a Adapta, tá bom? O link aí da Adapta para usar a inteligência artificial aí no seu dia a dia. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!